Muito bem, meus amigos, agora são 11 horas e mais 27 minutos na Grande Manaus. Gostaríamos de dar um bom dia especial a todos que acompanham a programação do portal ITV CM7 Brasil. Nesse exato momento, na sede do governo do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima vai lançar um plano de ação de Operação Estiagem 2023, com medidas aí de assistência aos municípios afetados, incluindo o abastecimento de água, distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, renegociação de dívidas e também fomento para produtores rurais. Vamos ouvir o governador que se pronuncia neste exato momento. Paralelo a isso, nós temos um outro problema, que é a questão da estiagem. Viu? Tem baixado muito rapidamente. As temperaturas estão altíssimas. A gente tem visto um fenômeno aqui no estado do Amazonas e há algum tempo que a gente não via, né, de temperatura muito alta. E isso tem feito com que a vida de quem mora no interior se complique muito, principalmente aqueles em que o acesso é feito a barco. Ou seja, mais de 90% do estado do Amazonas tem enfrentado dificuldades. A gente tem hoje 4 municípios que já estão em situação de emergência, né, 2 municípios na calha do Alto Solimões e outros 2 municípios na calha do Juruá. Há outros 13 municípios em situação de alerta que provavelmente na semana que vem entrarão em situação de emergência. Esses municípios correm o risco de ter desabastecimento de alimento, ou seja, segurança alimentar, principalmente para as crianças, há risco de desabastecimento de combustíveis e aí isso tem um impacto direto na questão do fornecimento de energia elétrica. E a gente tem aqui um conjunto de ações e grupos que têm monitorado, e esse monitoramento é permanente, das condições climáticas, especificamente sobre a questão da estiagem. Já houve o comunicado disso para todas as autoridades, seja no âmbito municipal, estadual e também federal, sobre essa nossa preocupação. Amazonas Energia, por exemplo, já foi comunicada, as outras empresas que tocam sistemas isolados no interior já foram comunicados sobre esse risco. Comércio e outras instituições ligadas ao comércio sobre a possibilidade de haver desabastecimento de alimentos no interior. Enfim, a gente já comunicou a todas as autoridades sobre essas preocupações e sobre o que nós estamos acompanhando através da nossa Defesa Civil e também através do nosso pessoal do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, também do nosso IPAAM. Eu vou passar agora a palavra aqui para o Coronel Máximo, que é o nosso secretário da Defesa Civil, para que ele possa fazer uma rápida explanação, para que se tenha conhecimento, se tenha noção, né, do quão grave, do quão complicado está sendo e deve ser a estiagem esse ano no estado do Amazonas. Bom dia a todos. Com a sua permissão, governador. Eu preparei aqui uma breve apresentação para passar para vocês, de forma bem sintetizada, o que o Estado está preparado, né, em termos de preparação e ações de resposta para a estiagem desse ano. Então, tem aqui uma apresentação que vai falar sobre a Operação Estiagem. Tem um vídeo que nós precisamos retirar por conta do tempo, mas basicamente esse vídeo, ele traz, né, informações acerca das mudanças climáticas no mundo. Era só para contextualizar isso para vocês, mas todos estão acompanhando na mídia o que vem acontecendo no planeta, nos diversos cantos do mundo. As mudanças climáticas têm nos trazido para uma crise climática que eu diria até permanente. As mudanças climáticas, ela tem provocado, através de seus eventos climáticos extremos, diversos eventos adversos no mundo inteiro. E isso tem nos trazido uma preocupação redobrada. Esse slide ele mostra exatamente isso, que o Amazonas, nós temos 10 desastres que são mais recorrentes. Dentre eles, eu destacaria o desastre de inundação e o da estiagem, porque ambos correspondem, o de inundação com 65%
e o de estiagem 22,54%. Se vocês observarem, nós tivemos aí, pela série histórica de 2005 a 2022, num período de 17 anos, tivemos 9 grandes inundações, consideradas de moderada a severa. No entanto, só tivemos 2 grandes estiagens de moderada a severa, que corresponderam nos anos de 2005 e 2010. Quando falamos de inundação, o período mais crítico acontece no mês de maio, onde nós temos a grande maioria dos nossos municípios afetados por ela. Na estiagem, as 2 séries históricas mostram que o auge, o ápice dessa estiagem acontece em outubro. E estamos acompanhando diariamente a evolução da vazante dos rios e elas nos remetem ao entendimento que há uma semelhança muito grande com apenas esses 2 anos que correspondem à série histórica de 2005 e 2010. Então, estamos falando que temos uma probabilidade muito alta de termos, esse ano, em outubro, uma estiagem de moderada a severa, muito semelhante ao que aconteceu em 2010. Os prognósticos hidroclimatológicos eles nos levam a esse entendimento. Então, de forma bem sintetizada, só para que os senhores entendam o que está acontecendo. Primeiro, eu volto a reforçar que não estamos vivendo um período de sazonalidade. E eu digo isso porque estamos aqui diante da imprensa e toda a população amazonense está tendo acesso a partir de agora a essas informações. E é importante a gente reiterar a necessidade de compreendermos o que as mudanças climáticas estão nos mostrando. Estão nos mostrando que nós precisamos, a partir de agora, entendê-las e nos adaptá-las. É o momento de conhecer as nossas vulnerabilidades, os riscos e as ameaças que estamos sendo submetidos, nos adaptarmos a elas, porque a partir de agora nós vamos ter, de forma mais intensa e mais recorrente, mais frequente, eventos climáticos extremos, provocados pelas mudanças climáticas. O clima está tentando se equilibrar. O planeta está muito aquecido, em função da emissão de gases de efeito estufa, proveniente da queima de combustíveis fósseis. Então, nós precisamos, sim, todos nós entendermos o que está acontecendo e autoridades, secretarias, empresas, autarquias, população como um todo, enxergar e participar desse processo de cuidar do clima, para que a gente não seja submetido a grandes impactos e termos, consequentemente, grandes danos econômicos e sociais no nosso Estado. Esse slide, ele nos traz essa compreensão. O que está acontecendo agora? O fenômeno El Niño é o único responsável por uma grande vazante que a gente vai ter, ou poderemos ter esse ano? Não, ele é um potencializador. O que está acontecendo é que o globo está aquecido e as mudanças climáticas têm nos colocado uma crise climática permanente. E o El Niño, ele tem potencializado isso. Se vocês observem ali que as águas do Pacífico Equatorial estão extremamente aquecidas. Isso faz com que haja um aumento de temperatura e uma redução de precipitações. Consequentemente, isso acelera a vazante dos nossos rios. Todos nós sabemos, nós temos o inverno amazônico e temos o verão amazônico, ou seja, os rios sobem, os rios descem. Agora é um processo natural, sim, os rios estão vazando, mas eles estão vazando mais porque não temos volume de precipitação suficiente na cabeceira para manter a normalidade desses rios. Consequentemente, estamos tendo uma aceleração. E para agravar, ainda estamos com aquecimento no Atlântico Tropical Norte. Então, tudo isso são fatores que têm potencializado esse período de vazante. Esse outro slide, ele nos traz e nos remete ao entendimento, uma vez que o El Niño potencializa a intensidade ou a severidade desse desastre, ele nos traz a compreensão de que, para o trimestre de setembro, outubro e novembro, ele está predominando praticamente em 100%. E qual é a taxa de prevalência dele? Ele ainda continuará, segundo os prognósticos, predominando até o ano que vem para os meses de abril, maio e junho. Então, significa dizer que se esse cenário se mantiver, teremos realmente já com a
Esse próximo slide só contextualiza o que eu acabei de falar. Ali tem um baixo volume de chuva, abaixo da normalidade, ou seja, menos precipitação, e o outro ao lado, a outra imagem, ela mostra uma anomalia de temperatura. Então, poucas chuvas e altas temperaturas. Aqui nós temos o acompanhamento de todas as calhas. Eu vou passar de forma rápida, mas é só para vocês entenderem que, graças aos investimentos que o governo do Estado fez na Defesa Civil, pode por esse investimento, porque isso tem facilitado o nosso trabalho. Então, para vocês acompanharem nesse encarte aqui, nós temos no Alto Solimões, só para vocês terem uma ideia, o ápice, o máximo que esse rio atingiu foi de 13,82 metros em 1999. Para contextualizar que nós temos uma atenção muito lógicas. De tal maneira que a gente chega a um entendimento de que nós teremos, e já estamos, inclusive, como o governador anunciou, temos 4 municípios já que decretaram situação de emergência, 2 deles na calha do Juruá, e aí eu menciono Envira e Itamaraty, 2 na calha do Alto Solimões, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença, e a estimativa dessa crescente de vazante, ela deve acontecer dessa forma: Juruá e Alto Solimões, como já está estabelecido, Purus, Madeira e Médio Solimões, posteriormente o Baixo Solimões e o Negro, e por último o Amazonas, porque por uma razão natural recebe a água do Rio Negro e do Rio Solimões. Então, o nosso quadro atual de vazante é esse aqui. Temos 4 municípios em situação de emergência, 15 municípios em situação de alerta, 13 em atenção e 30 na normalidade, com uma probabilidade já muito alta de nas próximas semanas de termos esses municípios, os 15 que estão em alerta, já em situação de emergência. Temos aqui alguns impactos, mas eu me prendo a dizer para vocês que, seguindo inclusive a orientação do governo, de trabalharmos de forma muito antecipada, temos que nos preocupar com os pontos sensíveis. E os principais pontos sensíveis, ou seja, aqueles mais críticos, que são essenciais para a vida humana, eles já estão sendo trabalhados com bastante antecedência. Vale ressaltar que o Estado ele trabalha no suporte, no apoio, na capacitação, na difusão. E isso foi feito com bastante antecedência. Como quando a gente fala de ponto sensível, vou mencionar apenas um, a gente replica para os demais. Energia. Fizemos a comunicação com o Ministério de Minas e Energia, conversamos com a ANEEL, conversamos dentro do Estado com as empresas provedoras, todas elas sem exceção, inclusive aquelas que trabalham no fornecimento de... que todos os municípios do Estado do Amazonas, que hoje são cobertos, temos dos 62, 52 municípios movidos por de combustível, óleo diesel, somente 5 municípios utilizam o gás que vem de Urucum, e temos Manaus, que tem um misto de hidrelétrica e do Leão de Tucuruí, e agora também Parintins, mas enfim, no geral nós temos 52 municípios que são movidos por energia, e consequentemente a falta de energia gera outros danos na sequência, né? A paralisação das comunicações, transporte, enfim. Então, eu não... Todos os impactos pode causar, mas quero transmitir para vocês que estamos trabalhando para garantir os serviços essenciais básicos, e o Estado, como sempre fez, seguindo inclusive a sua orientação, governador, trabalha integrado e continuará trabalhando integrado, porque entendemos que como apoio e suporte, o Estado todo junto, todas as secretarias juntas, ela tem uma capacidade maior de operação e resposta. E posteriormente o governador, inclusive, vai falar sobre alguns desses pacotes de resposta que nós poderemos ofertar para a população. Claro que tudo isso remete, dentro de um plano tático operacional, ações estratégicas. Então, temos várias ações que já foram desencadeadas com a finalidade de garantir, quando necessário for, pelas demandas que irão surgir, estarmos
prontos, em condições de apoiar os municípios. Eu digo apoiar porque, mais uma vez, eu reitero que de forma... Muito bem, meus amigos, a todos que acompanham a programação do portal ITV CM7 Brasil, nós estamos aqui na sede do Governo do Estado do Amazonas, onde, nesse exato momento, estão sendo apresentados as situações de diversas cidades do interior do nosso estado, e daqui a alguns instantes o governador Wilson Lima vai assinar o decreto de situação de emergência ambiental em municípios das regiões sul do Amazonas e metropolitana de Manaus, e também apresentar, ou melhor, está apresentando este plano de operação Estiagem 2023. Agora, com um detalhe, esta operação vai ter um investimento de mais de 100 milhões de reais, o envolvimento de 30 órgãos da administração direta e indireta do governo do estado do Amazonas e também do apoio das prefeituras dessas cidades. Entre as medidas, meus amigos, anunciadas, que estão sendo anunciadas nesse exato momento, é o apoio às famílias afetadas em áreas como saúde, abastecimento de água, distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, renegociação de dívidas e também fomento para produtores rurais. Além do governador, outras autoridades estão presentes aqui: Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, prefeitos também do interior do nosso estado, Secretaria de Segurança e, é claro, a própria Secretaria de Saúde do nosso estado. Todos eles envolvidos nesta operação ambiental que começa nesse exato momento. Nós precisamos que os nossos irmãos ribeirinhos que estão distantes daqui levem e recebam essa mensagem e se preparem. Caso não consigam permanecer por conta do isolamento nas suas comunidades, vão para a sede do município, procurem ficar em casa de amigos, de parentes, e não tendo essa condição, que fiquem na sede do município, que nós vamos, como Estado, buscar abrigar essas pessoas, porque é muito mais fácil, é mais fácil levar alimento, suporte para as pessoas na sede do município do que isolado. Temos que lembrar que as nossas principais estradas são os rios. Na enchente a gente chega em todo lugar. A preocupação maior é justamente porque na estiagem a gente tem um fator complicador, que é chegar a essas pessoas. Considerando que de 62 municípios, só 37 têm pista de pouso. E nem todos eles têm capacidade para pouso de grandes aeronaves. Essa talvez seja a maior dificuldade. Não é ter o recurso, mas fazer o recurso chegar. Portanto, a ordem do governador é que, de forma antecipada, todas as secretarias que já têm muitas ações em curso, intensifique elas para que a gente possa, de fato, garantir os serviços essenciais, mas, sobretudo, a proteção civil. Governador, obrigado. Encerro aqui a minha apresentação. Obrigado, coronel. Antes da gente seguir, quero só fazer um registro da presença do vice-governador Tadeu de Souza e também do deputado Adjunto Afonso, que tem uma identidade muito grande lá com o Purus, inclusive acompanha com muita preocupação essa situação da baixada, da descida dos rios, sobretudo ali no Madeira, né? E alguém que vai nos ajudar muito. Daqui a pouco eu vou fazer um pleito para ele, pedir uma ajuda para ele lá na Assembleia Legislativa, para a gente ajudar os nossos irmãos do interior. Eu vou passar agora aqui para o Coronel Muniz, comandante do Corpo de Bombeiros, para falar agora sobre o combate às queimadas e ao desmatamento. Bom dia a todos, senhor governador Wilson Lima, senhor vice-governador Tadeu de Souza. Senhores, Corpo de Bombeiros, desde o início do ano, ele estruturou a sua resposta em algumas fases. E em 12 de julho nós lançamos a fase de pronta resposta ao sul do Amazonas. No início do ano, nós organizamos a fase em apoio ao IPAAN e outros órgãos no que tange a fiscalização, e a partir do dia 12, nós iniciamos a fase de resposta, ou seja, os módulos de combate a incêndio no sul do Amazonas. E pegando, com base no estudo climatológico que a Defesa Civil tem nos apresentado, nós estamos sofrendo, de fato, o impacto do El Niño aqui na região amazônica. Nós temos a incidência, para os senhores terem uma ideia, é muito forte de fogo e vegetação, tanto no sul do Amazonas quanto aqui na região metropolitana. Para os senhores enxergarem essa dimensão, nós já tivemos, desde o dia 12 de julho,
mais de 1.000 incêndios, 1.057 incêndios em vegetação. Isso é um número expressivamente superior ao que nós registramos no ano passado. E para isso nós estruturamos uma resposta bem efetiva, organizamos um centro de monitoramento dentro do Corpo de Bombeiros e monitoramos o estado do Amazonas através de duas grandes plataformas, o painel do fogo do CIPAM e o Firmes da NASA. Então nós temos precisão para lançar os recursos nos locais mais distantes com base em informações de um delay muito breve. Por exemplo, a plataforma Firmes atualiza a cada 10 minutos. Então nós temos capacidade de enxergar diariamente aonde esses focos de calor estão acontecendo e deslocar os recursos para isso. Então, estamos agora, neste momento, em 20 municípios, em apoio a algumas prefeituras. Importante frisar que todos nós devemos, e os senhores da imprensa têm observado e têm visto o esforço do Corpo de Bombeiros no enfrentamento a esse problema, né? E que esse ano tem sido bem maior que nos anos anteriores, e são vetores importantes de multiplicação dessa informação. Por isso que eu sempre comunico que todos nós devemos repetir N vezes que não se deve fazer queimadas. Em hipótese alguma, recolha o seu lixo, coloque à disposição do serviço de limpeza pública, que será recolhido. Nós temos observado que muitos desses focos de calor, eles não são na sede dos municípios. São, por exemplo, nós temos focos de calor com incidência de queimada na região rural do município de Maués, que fica, por exemplo, mais de 90 quilômetros da sede do município. Isso dificulta a resposta e a gente precisa mobilizar muitos meios para fazer esse enfrentamento. Aliado a isso, nós temos o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, que contratou brigadistas em 9 municípios, de Maués até Boca do Acre. Junto com as tropas do Corpo de Bombeiros e da Força Nacional, nós temos um robusto efetivo que tem dado resposta a esse momento de maior incidência dos incêndios florestais. Por que nós fazemos essa fala de forma recorrente, né? Porque nós observamos aí, recentemente, grandes tragédias no Chile, no Canadá, na Califórnia, no meio africano, no sudoeste asiático, e são grandes incêndios que, se saírem e no Brasil, inclusive aqui no interior do Piauí, são grandes incêndios que, se saírem do controle, causam grandes tragédias. Então nós temos nos desdobrado para evitar que os focos em vegetação, eles cheguem na mata primária e a partir daí se transformem num grande incêndio. E para isso nós temos contado com o apoio de todas as secretarias, que têm dado uma resposta organizada, estruturada, através do apoio total do governador, para que nós consigamos estar rapidamente presente onde surge a demanda, seja em Tabatinga, seja em Parintins, seja em Humaitá ou seja aqui em Manaus. Então, de norte a sul, de leste a oeste, nós estamos agora, neste momento, em 20 municípios e o nosso prognóstico é que, no decorrer do mês de setembro e outubro, nós estejamos atuando em pelo menos 36 municípios simultaneamente. Então, é muito importante que todos nós entendamos esse contexto em que estamos envolvidos para que nós possamos fazer um enfrentamento mais qualificado. Então, é isso, contamos com a colaboração de todos e, mais uma vez, vamos evitar as queimadas. A queimada é crime, pode causar sérios danos à saúde da população. Muito obrigado, governador. Obrigado, Coronel Muniz. Só para ressaltar aqui que esses focos de incêndio aqui na região metropolitana e também no sul do Amazonas não são incêndios que acontecem espontaneamente, não é a mata que pega fogo sozinha. A maioria dessas queimadas são atos considerados criminosos. É gente que não tem autorização, né, para queimar aquela área, gente que está de forma inadvertida queimando o lixo no fundo da sua casa, lá no quintal, e ações dessa natureza e ações que têm também o cunho criminoso mesmo. E tem um dado impressionante que me foi repassado pelo IPAAN,
de que boa parte dessas queimadas que acontece, quando a gente vai lá na área, a área está no CPF de gente que nem mora no estado do Amazonas. E aí é o que a gente tem, e o que os produtores têm reclamado, e com muita razão, de que todo mundo, né, de que o mundo e de que o Brasil coloca todo mundo no mesmo pacote, como se todo mundo fosse criminoso. E esse é o nosso grande desafio, fazer essa separação entre aquela pessoa que está trabalhando para sobreviver e aquele que está cometendo crime aqui na Amazônia. Feito esse registro, ainda no âmbito dessa questão das queimadas, eu estou assinando aqui um decreto que declara a situação de emergência ambiental no estado do Amazonas, em municípios que se encontram sob um impacto negativo do desmatamento ilegal e queimadas não autorizadas e demais crimes correlatos e da outras providências. Esse é um decreto que tem efeito por 90 dias. Muito bem, meus amigos, a todos que acompanham a programação do portal ITV CM7 Brasil, nesse exato momento, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, assina o decreto no investimento de mais de 100 milhões de reais para a Operação Estiagem 2023. Ainda há pouco ouvimos os secretários da Defesa Civil do nosso estado e também o comandante do Corpo de Bombeiros falando a respeito sobre o trabalho, né, que a Defesa Civil está enfrentando para chegar a essas cidades longas, cidades que realmente estão necessitando da ajuda de todos nesse exato momento. E também da questão da consciência em relação aos incêndios, né, que estão acontecendo, os focos de incêndio que estão sendo denunciados a todo momento, não apenas aqui na capital, como também no interior do nosso estado. Só para vocês terem uma ideia, esses 100 milhões de reais serão destinados aí para os municípios das regiões sul do Amazonas e também da região metropolitana. São 153 brigadistas, serão 17 brigadistas por município. Agora eu vou passar aqui para o presidente do IPAAN, o Juliano, para que ele possa fazer também a sua apresentação e falar aqui das ações do nosso Instituto de Proteção Ambiental. Vamos lá, Juliano. Obrigado, governador. Bom dia a todos e a todas. Governador, fazendo um breve relato da atuação do Estado no tocante à questão ambiental, né? Nós fazemos uma atuação coordenada chamada Operação Tamoio-Tatá, né? E juntamente com a Operação Aceiro. Essa operação há muito foi criticada porque é uma operação informada, porque ela tem dois cunhos. O primeiro é o cunho pedagógico, porque ela começa no início do ano. E o papel da operação é exatamente o cunho pedagógico da ação, ou seja, várias ações são desenvolvidas, juntamente com várias secretarias, em particular a atuação da SEMA, que coordena esse núcleo de educação ambiental e que faz esse trabalho pedagógico de educação nas escolas e instituições, nos municípios do estado do Amazonas. Então, toda essa ação, ela é preparatória, porque o que nós estamos vivendo hoje começa o segundo ciclo, que é o ciclo da estiagem, aonde há a queima. Mas o primeiro ciclo acontece no início do ano com a derrubada, né? E é nesse sentido e nesse propósito que nós dividimos a operação. Então, ela começa no início do ano, com uma ação pedagógica, com várias ações pedagógicas, e agora, no início do período de estiagem, nós atuamos com forças de combate aos crimes ambientais, né? E quem participa dessa operação, quer dizer, quem está junto dessa operação? As Forças de Segurança do Estado, coordenadas pelo IPAAN e a SEMA, né? E participam dessa operação a Secretaria de Segurança, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Civil, o Batalhão Ambiental e uma série de outras, as secretarias dos municípios, quer dizer, os municípios envolvidos,
e uma série de outras entidades que participam. No tocante à operação, hoje, nós temos 134 agentes das Forças de Segurança do Estado, contando com o IPAM e a Força Nacional também, né? Então, governador, é importante fazer esse registro, porque nós não estamos começando a operação agora, né? Nós já trabalhamos preventivamente. O segundo registro, governador, da atuação do Estado... Muito bem, meus amigos, é para vocês que acompanham a nossa programação, vocês estão vendo aí todo o trabalho que está sendo realizado pelo governador do Estado do Amazonas, juntamente com outros órgãos que vão ajudar municípios como Maitá, Canutama, Lábrea, Boca do Acre, Itapauá e também o município de Maués, no sul do Amazonas. Já aqui na região metropolitana, Iranduba, Novairão, Careiro da Vaza, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro Castanho, os municípios também de Altazes, Silves, Itapiranga, Manaquiri e a própria capital, na região metropolitana de Manaus, vão receber todos esses investimentos no valor de 100 milhões de reais e, é claro, destinando aí para a renegociação de dívidas, de fomento para produtores rurais, distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal. E a gente faz, mais uma vez, um alerta para que as pessoas possam ajudar o próprio governo e também as autoridades em relação às queimadas, aos focos de incêndio que vem se espalhando em nossa cidade. Vamos aproveitar para fazer a nossa parte e, é claro, fazer também a nossa denúncia, caso você tenha algum tipo de denúncia a respeito de pessoas que estejam queimando utensílios, produtos inflamáveis, lixos, que você possa ligar para o 190 ou então para 181. E esse decreto que foi assinado ainda há pouco pelo governador, que é um decreto de emergência ambiental, foi assinado e tem aí um prazo de 90 dias. Claro, vai ajudar muitas famílias carentes que nesse momento sofrem em relação à estiagem e também aos incêndios que vêm sendo noticiados a todo momento aqui pelo portal ITV CM7 Brasil. A qualquer momento voltaremos com mais informações. Uma matéria completa você vai poder acompanhar dentro do nosso site. Acesse portalcm7brasil.com. Até mais. De produção.